Olá, minha gente, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com Isso Pode, Doutor? Com mais duas excelentes profissionais aqui, cada um na sua área, evidentemente, e coautoras. Os senhores podem reparar aqui na mesa, tem 2 livros, um de cada uma. Elas são coautoras desses livros. Veja bem, a gente só vem gente de primeira linha aqui. Graças a Deus. Por isso que nós chegamos já a 40 e poucos programas, graças a Deus. E aos excelentes profissionais que participam com a gente, né? Compartilhando conhecimento, orientando, o que é muito legal. Jaqueline Pereira, lá de Minas. Pois não, senhor Eduardo. Quanto Tudo tempo bem? não nos vemos? Olá para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais Pode Isso, Doutor. Isso pode, doutor, mas é Como parecido. você disse, sem falsa modéstia, com 2 mulheres maravilhosas, né, Odete? Exatamente. Obrigada por me convidar. Conta um pouquinho da sua história, por favor. Resumido, tá? Pode deixar, é muita coisa. Senão não dá o Quase podcast. 54, não dá tempo. Tem parte dele no livro. É isso. Bom, sou Jaqueline Pereira, eu sou administradora de formação, vou fazer 54 anos agora em agosto, dona e proprietária da Atente Corretora de Seguros, cuja empresa fez 5 anos ontem. Eita. 5 anos de muita labuta, muito compromisso, muita integridade nos negócios, nas relações que a gente tem procurado fazer. Filha de uma mãe solo, com mais 6 irmãos. E é isso. Que Tô mãe, aí. hein? Que mãe, hein? Mamãe é poderosa. Dona Edna, Brincadeira. 7 filhos. Criou 7 filhos sozinha. Legal, legal. Muito bom. Já volto aí. Doutora Odete Pimentel, tudo bem? Tudo bom, Eduardo? Prazer Obrigada tê-la pelo aqui. convite. Aliás, as duas, tá? Muito bom estar aqui com você também nesse momento, para Nós falar aqui- um pouquinho do meu trabalho, poder tirar Fala um as pouquinho dúvidas. da senhora, da sua trajetória. Reduzido, tá? Por favor. Pode Porque deixar. todo mundo que a gente traz aqui tem sempre histórias, né? Porque eles são profissionais. Imagina. Aí a gente Bom. pede sempre para reduzir, porque senão não dá. Meu nome é Odete Pimentel, sou advogada especialista na área de direito de saúde e direito médico. Sou formada já há 24 anos, pelo menos 18 deles dedicada à área da saúde e direito médico. Tenho especialização na área, né? Inclusive agora estou até aprimorando um pouco mais o meu conhecimento, fazendo uma nova pós-graduação em direito hospitalar, né? Fui aceita também, devo começar talvez no próximo semestre, um novo curso de especialização na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Sou coautora do livro Mulheres no Direito Médico, o Poder da Mentoria, onde eu trago um tópico, né? O meu capítulo ele fala sobre a importação, a importação a autorização excepcional da Anvisa para a importação de medicamento à base de canabidiol e da prescrição médica, que é um tema bem Muito discutível, né? Sou mãe de um menino lindo de 5 anos, chamado Miguel. Tenho um marido que me apoia em tudo. É suspeito, né? Eu falar. Não é porque ele está aqui, não, né? Não é porque ele tá aqui, não. Tá certo. Né? Também tenho uma mãe incrível que sempre me apoiou em tudo. Fundamental. E estamos aí agora para tirar as dúvidas de todo mundo quanto aos direitos que as pessoas têm com relação aos planos de saúde, né? Então, Importantíssimo. importantíssimo, plano de né? saúde, Nossa senhora, coisa boa no Brasil, né? Você Infelizmente. piscar o olho, você toma uma rasteira. As maiores demandas tenso. hoje no nosso judiciário são com relação aos planos de saúde, né? Impressionante, né? Mas faz Verdade. parte, né? Seguros. Proteja você, seu patrimônio e sua empresa. Importantíssimo. Mas eu queria fazer só um adendo, Eduardo. Vale. Eu sou coautora, gente, do livro por Dona favor. de Si, Dona da Sua Carreira, Dona do Seu Negócio. É um livro em que tem 24 mulheres, histórias de 24 mulheres, resiliência, compromisso, ética, mãe, empresária, né? Estudiosas, doutoras, entendeu? Muitas histórias bacanas, inclusive a minha, da minha carreira. E a gente vai estar hoje com o lançamento do livro na Bienal do Rio. Hoje, Legal, de 16 às 22, na Bienal do Rio. Um momento muito bacana pra gente. E é um livro para todo mundo ler, gente. Não é só para mulher, não. É para todo mundo. Então, são histórias de vida, né?
E que podem Exemplos, né? exemplos, isso mesmo, exemplos. E eu acho que, como muitas pessoas querem saber como as outras vivem, mas aí como que chega lá? Verdade. Muito trabalho, né, Odete? Sim, Muita sim. luta e resiliência e tudo mais. Então, a gente recomenda aí, tanto o dono de si, dono da sua carreira, dono do seu negócio, quanto mulheres do direito médico aí da nossa querida Odete, Obrigada. tá? Bom, não tenho filhos, também queria deixar aqui, mas eu tenho 10 sobrinhos maravilhosos, Ixi. que são como filhos para mim. E é isso. Vamos lá. Por que falar de seguro? Né? Por que falar em proteção, né? Falar Aí e entender sobre o seguro é por quê, importante. o porquê disso. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, a gente continua com essa questão de que no Brasil o seguro não é uma coisa que as pessoas pensam que é gasto. Eu já conversei com uma especialista em investimentos, que ela fala comigo, seguro não é investimento, Jaque, para mim continua sendo. Porque você está pagando por uma coisa, por um seguro, para no momento mais difícil da sua vida você poder utilizar. No momento de um acidente, no momento de uma morte mesmo. Não, mas é a hora que você vai valorizar. É a hora que você vai valorizar. É a hora que você vai valorizar a gente não o tem aquele seguro. ditado que a gente faz o seguro para não usar, não é isso? Melhor seria se a gente pagasse para não ter que usar, porque quando usa é porque o bicho pegou, né? É porque quando o bicho pegou. E é muito importante falar, porque muitos mitos tem aí, a gente vai até falar isso um pouco para frente, da questão de preço, da questão de, eu vou fazer para deixar para um filho, quando eu morrer, para deixar meu filho, é ele que lute, ele que trabalhe, né? Ou então, não para pensar que se ele morrer, se ele bater o carro, se ele sofrer um acidente, se ele cair de algum lugar, machucar um dedo que seja, perder a mão, perder uma perna, ele pode estar utilizando uma invalidez. Ele pode estar tendo aí doenças graves como Alzheimer, né? Que tem acometido muita gente, né? Porque nós, do jeito que a gente tem vivido, do jeito que a gente tem trabalhado, consome a gente mesmo. Pode ter um Alzheimer, pode ter um câncer. O câncer está aí, gente. Toda hora se olhar aí, é muito mais do que uma Covid da vida. Exato. Mata muito mais, acomete muito mais. Então, tem um câncer lá também, pode ter uma doença grave. O seguro pode fazer feito para idoso até 80 anos, dependendo da seguradora, a gente consegue fazer. Então, tem muita coisa envolvida aí. Tem também o seguro de patrimonial, de uma residência da pessoa, né? Tem uma coisa simples que as pessoas nem param para pensar. Deu um vazamento no apartamento da pessoa e ele foi para o apartamento do vizinho. Esse prejuízo que ocasionou para o vizinho é uma cobertura, pode acionar, é menos um dinheiro para gastar, que pode acontecer, ainda mais com essas construções que a gente tem ultimamente. Tem uma responsabilidade civil profissional para uma advogada, né? Sim, inclusive a gente já até... A gente está trocando figurinha já. Está trocando figurinha sobre isso. A gente trocou muita figurinha de entrar aqui, né, Odete? Verdade. Foi bom demais. E aí, para um advogado, para um médico, para um dentista, porque pode acontecer, nós somos humanos, gente. A gente, para fazer um erro, só tá vivo. É verdade. É como para morrer, só tá vivo. Infelizmente. E tem também um seguro de um contrato. Você fechou um contrato com uma empresa pública, uma empresa privada, e aí exige que você faça um depósito. Você consegue fazer com seguro, você tem que depositar 100 mil, você paga, vamos colocar aí R$1.000, R$2.000 pelo seguro, um seguro que vai valer aí 2, 3, um ano, em vez do dinheiro ficar parado lá, não render praticamente nada, você paga lá e deixa seu dinheiro no caixa, você faz girar seu fluxo de caixa, paga um salário, entendeu? Tem um seguro judicial, que é um processo que está lá, tem que fazer um depósito lá no juizado, vai e recorre ao seguro-garantia. Tem um risco de engenharia. O pessoal faz obra aí, só faz o seguro de risco de engenharia, construtoras, engenheiros. Se o contrato exigir, pecado mortal, porque ele pode cometer um erro, pode dar algum problema na obra, e aí ele vai e utiliza o seguro para poder pagar aquilo. Se ele não tiver o seguro, ele fecha, quebra e ainda fica sem dinheiro e ainda não consegue pagar. Então, o seguro é muito importante, né, Eduardo? As pessoas têm que tomar consciência que ele é proteção, sim, sua, da sua família, da sua casa, do seu funcionário, um seguro de vida, da sua vida, da empresa, da sua máquina. Então, tem seguro para tudo hoje, para tudo, entendeu? Assim, quase que tudo, né? A nossa logo, eu sempre gosto de colocar uma foto, que é até de Nova York, porque eu gosto muito da foto, porque ela tem uma abrangência muito grande, do alto, assim, né? Lá do avião, e aí a cidade inteira, né? E nosso slogan na Atente é cuidando que é importante. O que é importante para você? A sua vida, a sua filha, seu filho, seu marido, sua casa, né? Não é só o bem material, é a gente mesmo. Então, o seguro está aí para isso, e as pessoas têm que tomar consciência para isso. Também acho.
E me fala assim alguns tipos de seguros e o que cobrem, assim, os Tá, vamos lá. mais... Vamos falar, eu vou falar de alguns que as pessoas já conhecem e de outros que as pessoas nem têm noção que tem. Eu comentei de alguns agora há pouco. Bom, o seguro de vida não é só para morte, gente. Ele é para vida. Aliás, ele é mais para vida do que para morte, para mim. Porque você consegue colocar uma cobertura de invalidez parcial ou permanente por acidente. Se sofreu um acidente, você pode ter. Não é só acidente de carro, não, gente. É qualquer tipo de acidente. Você quebrou um dedo, você quebrou uma mão, você perdeu uma perna, né? E aí vai. Tem invalidez permanente ou parcial por doença. Tem doenças graves, como eu citei anteriormente, é um câncer, um Alzheimer da vida. As seguradoras costumam ter pacotes de doenças graves, sabe? Tem um topzinho assim, que tem um top que esse dia eu fechei, de uma seguradora, que eu vou citar nome, eram 35 doenças envolvidas, são doenças graves. Então, é muita doença tá ali dentro. E tem também diária de incapacidade temporária, interessantíssima essa cobertura. Olha como que é muito mais para a vida do que para a morte. Você ficou afastado por alguma questão de saúde ou acidente, ok? Aí você tem tá com o atestado do médico. Você entra na cobertura, você recebe uma diária que pode ir, ela é decorrente, a diária ela é denominada de acordo com o salário que você tem. Então, seu salário vai dar do tipo R$200 por dia, então essa vai ser a diária que eles vão estar aprovando. E com isso, independente do SUS estar te afastando ou não, a gente manda a documentação à seguradora, aí tem umas franquias para essa cobertura, acho muito interessante. Tipo, 10 dias para poder você começar a usar a franquia. Então, o médico te deu um atestado de 30 dias, você pode começar a utilizar a partir do 11º dia, por exemplo. E aí, você recebe até o final do seu atestado, né? Manda a documentação, eles analisam, a gente regula e resolve. Tem o diário de internação também, muito bacana, diário de internação no seguro. O funeral, tem funeral familiar, funeral... Isso aí é que pega. Funeral familiar e funeral a gente individual. não faz seguro por causa disso. Tem aí a gente gente, entra na parte do mito aqui. eu conheço gente de família, tá ok? Vou dar um exemplo, não vou citar nome, que senão vai ficar bravo comigo. Eu vou fazer seguro de vida, não, para quê? Eu vou deixar para a pessoa usar depois que eu morrer? Mas tem que parar para pensar. Tem seguro residencial, que é patrimonial, empresarial, condomínio. O que cuida? Cuida do prédio, cuida do conteúdo, tá? Aí tem as coberturas de roubo, cobertura de furto, tem cobertura de danos elétricos, vazamento, vários tipos de cobertura. E a base que a gente chama de incêndio. Aí a gente tem o seguro de auto, que todo mundo já... que é o seguro que o brasileiro faz, né, gente? Que é o único que o pessoal considera, porque ele considera o carro mais do que a vida dele, entendeu? Isso, briga com eles mesmo. Briga mesmo, gente. Como que pode eles. você pagar, fazer seguro de auto, não fazer seguro da sua vida? Como que você faz isso? Entendeu? Como que faz? Mas eu estou falando de um lugar que eu também já estive, ok? Eu aprendi sobre seguro desde 2017, quando eu entrei no ramo. E para mim parece que tem a minha vida inteira que eu estou nisso. E eu era assim, tá? Então eu estou falando de um lugar que eu já estive, então muda também. Se me permite, Pode. Claro. eu acredito que seja uma dúvida também de algumas pessoas, porque tem alguns clientes que me procuram. Aquela situação e que o beneficiário do seguro te procura, sendo que ele já está doente, com uma enfermidade grave, que ele te procura para fazer um seguro. E aí você esbarra, às vezes, em algumas seguradoras que ou recusa por conta da doença já pré-existente, Sim. ou se necessita de uma junta médica. E como é que fica? Você tem seguradoras que você consegue, por exemplo, pagar, como a gente chama... Eu vou trazer uma colocação que a gente usa na questão de plano de saúde, mas a questão do agravo, tipo assim, pagar o a mais, o agravo, pagar aquele adicional, o que habilitaria a contratação daquele seguro. Exemplo, chega para você uma pessoa que está com câncer. Não necessariamente um câncer terminal, mas um câncer. E aí ela chega e fala, Jaqueline, eu preciso fazer um seguro de vida para deixar minimamente ter a garantia de que eu tenho uma garantia para minha família na minha ausência. Como é que fica? Como que fica? Ele chega para mim e fala. E tudo que chega para mim, eu tenho que reportar para a seguradora. Uhum. Fato. Certo. E aí, eu passo para a seguradora essa questão. Antes... Quando eu estou fazendo o levantamento do questionário de vida da pessoa, eu já faço as perguntas. Essa questão. Se pratica alguma atividade física, se tem uma questão, né, alguma doença, alguma coisa. E aí ele fala, já que eu tenho. Tá, então eu vou informar para a seguradora e ele faz uma entrevista com a seguradora, direto. Ou pode ser por formulário, ou pode ser
por Através telefone da junta online, médica. da junta médica da Da seguradora. seguradora. Aí ela vai pedir para o segurado os relatórios médicos. Então, ainda assim é possível a pessoa Ainda conseguir assim é possível, contratar. porque passa para análise. Porque eu acho que isso fica muita dúvida, né? O que Fica, me parece, fica as sim, pessoas ficam com fica. dúvida, tipo, eu já tô doente, a seguradora provavelmente não vai querer fazer um seguro de vida comigo porque eu já tô... Mas eu tento. Eu Né? sempre mando para análise Não, deles. sim, mas eu acredito que isso deve ser uma Alguns dúvida passam. recorrente sim, das sim, pessoas, com né? certeza, com E sim, certeza. Né? Eu já tô doente, eles não vão querer contratar porque eu já tô... A pessoa Sim. já acha isso, né, que Já não parte vai- desse mas, pressuposto mas não, de que não... não parte disso não, gente. Sempre passa Tenta. para o seu corretor. É isso que eu falo. Tem que Eu tentar tento. fazer. A gente tenta da forma correta. Ó, tá acontecendo isso e isso com o segurado, com a pessoa que é segurado. E aí? A gente manda tudo para eles fazem a análise deles. Eles podem aceitar ou não. Depois que eles aceitam, Aí, ok. ok. Aí se aceita com uma restrição com relação ao câncer, por exemplo, ou então, a partir desse momento aqui a gente pode entrar, vai estar isso na pólice. Entendi. Então, vai depender da análise deles. Então, eu sempre tento, entendeu? Entendi. Então, fala com o seu corretor também. Por isso que né? o nome é Atente. É. Atente. O que significa É. atente? Cuidado e atenção em italiano. Uau, muito bom. Entendeu? Bom saber. Significa isso. Então, eu sempre falo, fala com o seu corretor, né? Se você não vier para atente, fala com o seu corretor. Aí, fazendo jabá, gente. Fala com o seu corretor e explica para ele a questão. E fala para ele e manda para a seguradora. Porque ela vai deferir ou não. Mas, assim, a gente sempre está conversando com as seguradoras. A gente procura na Atente, sempre tem uma boa relação com os comerciais. Porque eles que são nossas portas de entrada nas seguradoras. Então, olha, a situação é essa. Vê o que é possível fazer dentro do que é certo fazer. Perfeito. Entendeu? É essa jogada. É sempre colocar na mesa a questão. Eu já tive um cliente que ele estava com uma questão de saúde, era naquele momento, ele até melhorou, a esposa dele me falou que ele estava melhorando, e assim que ele tivesse tudo resolvido, a gente ia tentar de novo. Eu tentei algumas seguradoras, não passou. Fez a entrevista, né, e não passou. Então, é importante a gente sempre colocar para a seguradora a questão. Sem dúvida. E batalhar para ver o que dá para fazer feito dentro do que é correto ser feito. Jaqueline, estão perguntando aqui, fale sobre mitos e verdades sobre o seguro. Tem muito isso, né? Tem muito mito. Primeiro é caro. Vou dar um exemplo. Um seguro residencial. Com uma cobertura só de incêndio e danos elétricos, tá? Vou falar de um lugar de uma empresa que alugou uma casa para a equipe ficar lá dentro no momento da execução de uma obra. Aí a casa valeria aí no mercado R$500 mil. E os danos elétricos a gente fez aí, que a imobiliária pediu para fazer, em torno de uns 30 mil. Às vezes a gente consegue um seguro tipo R$100. O ano de seguro. Super em conta. Entendeu? Depende do que a gente está colocando. Super vale a pena, né? Super vale a pena. É, Aí sim, a é pessoa trabalha em casa, a pessoa tem computador em casa, a pessoa tem várias TVs, tem a geladeira de ponta, tem patati patatá, colocou também roubo, furto, vazamento, colocou perda ou pagamento de aluguel, uma cobertura se a pessoa sair no sinistro, uma cobertura de sinistro, ela tiver que sair do lugar, aí tem o pagamento do aluguel, tem a cobertura que eles recebem, aí tem também desabou o imóvel, tá. Aí ficou aí em torno, vamos colocar aí, um imóvel que vale aí R$500, fica uns 500, 600, R$700. Pra você segurar isso tudo, entendeu? Por ano. Por ano, porque a vigência desses seguros são anuais. Aí um seguro de vida, que a pessoa colocou 100 mil de cobertura para morte, uma pessoa de 53 anos, 100 mil para morte, 100 mil para invalidez permanente por doença, invalidez permanente por acidente. Estou te falando de um exemplo de um cliente que eu contei há pouco tempo. Mais funeral familiar de 7 mil, mais a diária de incapacidade temporária de R$200 por dia. Aí ela vai pagar R$390. É muito? Não. Entendeu, Eduardo? Se ela pensar no prejuízo que ela pode Ela pode ter. Aí fala assim, eu fiz seguro a vida inteira, outros meses. Nunca usei, para que eu vou fazer? Porque pode chegar a hora, se você usar, caríssimo. Vou te dar um outro exemplo. Plano de saúde. A gente trabalha mais com seguro saúde, como a gente tem cliente no país inteiro, do Oiapoque ao Chuí, a gente não faz plano de saúde porque é muito regional. Então a gente mexe com seguro saúde, com a seguradora, porque ele é nacional e dá para a gente dar
A assistência a assistência necessária. necessária para os nossos clientes. Porque para nós isso é imprescindível. É o antes, durante e depois mesmo. Perfeito. E aí, meu irmão esteve praticamente morto. Deus foi lá, pôs a mãozinha nele e puxou. Teve infecção generalizada, ele teve... o rim dele parou de funcionar, o coração dele estava com a capacidade mínima e sem plano de saúde. A gente parou numa UPA e graças a Deus, eu falo em Deus porque eu tenho muita fé, e o médico falou assim, olha, ele tem 99% de chance de morrer, a gente precisa de CTI ontem para ele. E a gente correndo atrás de todo jeito, fomos no Ministério Público, assim, fomos conseguindo, graças a Deus, no tempo hábil, graças a Deus ele está aí. Graças a Deus. Isso há pouco tempo atrás. E aí eu falei isso com um cliente meu, sabe? Ele falou isso mesmo. Não, Jaque, eu nunca usei. Eu acho muito caro uma coisa que eu não vou usar. Eu falei assim, você sabe que você não vai usar? Meu filho, para morrer basta estar vivo. Verdade. Tudo, você tá aí, o risco tá aí. O risco tá aí. A gente começa a ser mais racional, que eu sempre fui muito coração, sabe? Mas aí eu comecei a tentar um equilíbrio. Eu li ontem que 100% de equilíbrio a gente nunca consegue ter, né? Não. Então, Difícil. acho Eu também acho o máximo difícil. possível, Acho o máximo difícil. possível de equilíbrio. Chega ao máximo, assim, Um conseguir. tanto quanto importante, eu tenho feito. E o seguro me deu esse olhar também, sabe? A gente tem que ser muito racional em algumas coisas. É necessário ter, porque na hora que pegar, você tem para onde ir. Eu brinco sempre, Saudade, que eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E agora eu ajudo as pessoas, porque o seguro vem no momento mais difícil da vida da pessoa e ainda ganho para isso. Olha, tá nesse lugar, é bom demais, né? Poucas pessoas verdade. estão. Outro mito também, a questão, eu até comentei, seguro de vida. Velho não tem como fazer até 80 anos, aí algumas seguradoras a gente consegue fazer. Algumas seguradoras, doenças graves, porque normalmente idoso não aceita invalidez por doença ou doença Fala pro grave. pessoal ali, ó. Pessoal, tem que falar para existe. eles, né? Isso existe. Existe. Aí, o seguro para idosos consegue, doenças graves, em algumas seguradoras a gente consegue fazer até 65 anos, entendeu? Colocar doenças E graves. é caro ou não? Não, depende. Eu sei que é Eduardo. exatamente isso que eles vão perguntar. Sempre E é é o que eu caro? falei, é mito, gente, é mito. Não é verdade isso, não é verdade. O seguro de auto é um mito também, para mim é mito, tá? Todo lugar que você bate aí na internet, você procura, fala assim, coloca a franquia a mais alta, a completa, porque você consegue um valor de seguro mais baixo. Tá, mas você tem que analisar o seguinte... É isso que eu faço o meu cliente pensar. Você está fazendo um seguro de auto. Você bate um carro naquele momento que não pode. Tudo acontece no momento que você está ali arriado, sem dinheiro no bolso, lascado. Aí você vai e coloca a franquia mais a total. A total, não coloca a reduzida, não. Você conseguiu reduzir na sua parcela. Mas o momento crítico seu é na hora que dá o sinistro, gente. Aí na hora de dar o sinistro, você pensa assim, puxa vida, eu podia estar pagando metade disso. É verdade. Aí você economiza na parcela. Isso aqui é um olhar da Jaqueline da Atente Corretora de Seguros, ok? Eu faço as pessoas pensarem, tá? Aí você bateu o carro, você está lascado de dinheiro. Você vai ter que pagar, em vez de 30 mil, você vai ter que pagar 60 pela franquia total, dependendo do carro. E aí, você vai ter que tirar 60 mil. E o carro deu perda, né, a parcial, mas o estrago foi muito mais do que 60, porque a franquia vem só na hora do estrago parcial, aí, vamos dizer assim. Na perda total, não. Então, a gente tem que ter esse olhar aí, tá? Sempre cotar em várias seguradoras. Sempre peça mais de no mínimo 3 cotações de 3 seguradoras, porque o preço ele varia assim consideravelmente. A gente pode ter seguradora que vai ofertar para um carro, tipo um seguro no valor de R$ 1.700, com as mesmas coberturas, e a outra pode ofertar 3, 4, 5, porque depende de campanha da seguradora, depende de um monte de coisa, depende do CEP de pernoite, depende do nível de roubo desse carro, do nível de problemas técnicos nesse carro, então depende de muita coisa. Então sempre peça, são mitos mesmo, não são verdades não, tá? Não acredito. É por aí. Acredito. Gente, eu falo com muita Tem outras perguntas coisa, né? aqui, Pode mas falar. muita coisa você já respondeu aqui, Aí, né? vamos que vamos. A gente, quando começa a falar do assunto que a gente vai, Que a gente gosta de vai embora, ruim, né? Outra coisa, quais são os erros mais comuns, desculpe, que as pessoas e empresas cometem ao contratar seguro? Só olhar preço. Porque
Você pode cotar comigo, cotar com outro corretor e o preço é bem menor no outro. Mas olha as coberturas, gente. O erro pior é não olhar as coberturas. Porque tem barato que sai muito caro. Muito caro. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui de um acontecimento. Uma cliente, ela fechou um seguro incêndio com a imobiliária quando fechou o aluguel. A imobiliária tem o corretor dela lá, já fechou direto. O que tem lá? Só incêndio só tinha incêndio e perdão, o pagamento de aluguel. Isso é interessante para quem? Para quem é dono do imóvel, para a imobiliária, para o cara que está lá, não. E é um imóvel no centro de Belo Horizonte. Imóvel antigo, tipo aqui centro do Rio. Imóvel antigo. Então, o risco de danos elétricos é alto. É alto. Na apólice da pessoa, da empresa, não tinha danos elétricos. Deu incêndio lá. Está coberto? Necas, gente, não está coberto. E aí o prejuízo da pessoa? Ai, só Jesus. Você tem que olhar, a pessoa tem que olhar e ler o que ela está contratando. E não sabe, você não entende seguro, Eduardo? Você não entende seguro, Odete? Qual que é a obrigação da gente quanto corretor? É consultoria mesmo, Eduardo. Exija isso do seu corretor. É consultoria mesmo, gente. Tá, mas que cobertura você acha que é aqui? Aí a pessoa vai perguntar. Eu, enquanto corretora, pergunto. O que você tem aí na sua empresa? O que você tem na sua casa? Né? Os valores disso. Porque aí uma empresa, por exemplo, eu não tenho nota de mais nada. Eu tenho um monte de equipamento aqui, é dentista. Eu tenho um monte de equipamento aqui, tudo antigo, mais de 10 anos, não tenho nota, tá? Então você faz uma relação para mim. Aí eu vou olhar qual seguradora que vai aceitar o seguro dela, com a relação dela, sem ter nota fiscal. Isso já é uma coisa que a gente tem que olhar. Porque dar o sinistro é a hora do problema. Se a gente não fez direito, eu costumo brincar, dá caca. Entendeu? Dá caca. Porque você não fez direito, você não colocou as coberturas direito. Então pergunta pro cara, tá? O que você pode cobrir? Eu tenho isso e isso aqui, gente. Eu tenho isso e isso aqui comigo na minha casa. Aconteceu isso e isso comigo com relação à vida. Eu tô com essa doença. Eu tô com isso e isso. Já tive problemas assim assado no meu escritório de advocacia, assim assado numa obra que eu tive. Pra gente conseguir direcionar e colocar as coberturas corretas. Legal. Isso para mim, esse é um dos maiores erros. E a questão também de prazos e custos. Prazos é uma coisa muito séria no seguro, né? A gente tem que estar muito de olho a prazos, muito de olho. E é uma coisa que é um compromisso nosso também, que o nosso mote lá é qualidade com agilidade. Apesar que tem tudo ali, vai virar ali agora. Me dê aí as suas mídias e contatos, por favor. Eduardo, eu posso falar só uma coisa antes? Tá. Tem uma coisa que eu gosto muito. Falha. E eu quero falar. É sobre seguro garantia, risco e engenharia. Seguro garantia, gente, ele garante fiança locatícia. Você não tem um fiador para poder colocar, para alugar um imóvel. Ou não quer pedir favor para alguém, né? Para ser avalista. E hoje é muito difícil ser avalista de alguém. Verdade. Muito difícil. Aí tem o seguro para estar te ajudando. A gente tem o seguro dos contratos que você tem aí com o prestador. Tem seguro de adiantamento de pagamento. Tem seguro financeiro, tá? Seguro financeiro, seguro para um empréstimo que você tem aí, eles querem que tenha um seguro. Tem o seguro de compra e venda de energia. São seguros que a pessoa nem sabe, nem tem noção, as empresas não têm. De licitação. Vem muitas empresas para a gente de indicação dos nossos clientes, pela forma que a gente consegue trabalhar, graças a Deus. E aí, tem gente que não sabe o que é isso, ficou a vida inteira participando de licitação, pagando dinheiro, assinando contrato com umas prefeituras menores, assim, mas tipo 200 mil, 100 mil, para uma empresa menorzinha, mas assim, menorzinha, desculpa, gente, eu detesto usar esse vocabulário, uma empresa menor, e aí ela tem que tirar dinheiro do caixa, não precisa fazer isso, gente, tem seguro para isso. O risco de engenharia, não faça seguro de risco de engenharia só para quem tem contrato, quando o contrato exige. Você está protegendo o seu patrimônio enquanto empresa, isso é muito sério. E os judiciais, que são importantíssimos também, execução tributária, execução fiscal, desculpa, cível, trabalhista, a gente tem seguro para isso, você não precisa se capitalizar para fazer isso. Então, a gente trabalha tanto com empresas privadas quanto públicas, né? Empresas pequenas, médias e grandes, e trabalhamos para pessoa jurídica e pessoas físicas. Tá bom. Diz aí, tua mídia Agora e telefone. A nossa mídia, vamos lá. Nosso site, a gente está até reformulando, tá, gente? Não está do jeito que eu quero ainda não, mas está lá disponível. É www.atente seguros, ATTENTI
atentseguros.com.br. Nossas redes sociais, hoje a gente está com LinkedIn, Instagram e Facebook. É o @AtenteSeguros, tá? Nosso telefone de contato geral é o 31 3514 5456. Vem para Atente. Isso, muito obrigado. E Eu obrigado que pelos agradeço. esclarecimentos. Eu que agradeço. Esperamos contar com a Atente em todos os programas, Pode me chamar que eu venho. tá? Adoro. Ajudar aí Os o nossos seguros programa, estão aí. patrocinar. Todos que estiverem no mercado, que vocês falam, eu preciso de seguro tal, já pode chamar. Eu tenho seguro até de animal equino, cavalo, ok? Doutora Odete, vamos lá. Tema aqui, medicamento de alto custo, fornecimento de medicamento pela operadora de saúde. Difícil. Verdade. Isso não é mito, hein? Não é mito, não gente. é mito, Eu não tô é mito. interessadíssima em ouvir tudo. Aí eu já te pergunto assim, o que é considerado um medicamento de alto custo? Medicamentos de alto custo, o próprio nome já dá uma ideia, né? São aqueles medicamentos que, de fato, ele tem um custo bem elevado, né? Ele não tem uma regra, não tem nada na legislação que tipifique, né? O que a gente fala é que é aquele medicamento que ele custa mais de R$1.000, por exemplo. Só que hoje a gente tem medicamentos que podem custar 7 milhões. É. Coisinha básica. Existe um medicamento, por exemplo, que é um medicamento específico para uma patologia, que é a AMI, né? Atrofia muscular espinhal. Esse medicamento, ele custa 7 milhões. É o Zolgensma, o nome dele. Meu Deus. É um medicamento que ele hoje não, já tem algum tempo, na verdade. Ele é registrado pela Anvisa, que é o órgão, né, que fiscaliza, né, que é a agência fiscalizadora sanitária que fiscaliza a questão da prescrição, da inscrição desses medicamentos no país. E ele custa, é uma dosagem única, e ele custa 7 milhões. E por esse medicamento, por exemplo, ele está registrado, o que poucas pessoas sabem, por exemplo, é que é um medicamento que você pode solicitar que a operadora de saúde custeie para o paciente. Ia ser minha próxima pergunta essa. Gente, Ela deve fornecer esse medicamento. Assim, a operadora de saúde, quando ela se depara com uma solicitação administrativa de um paciente para fornecimento de um medicamento de alto custo, ela, num primeiro momento, ela não vou dizer que é sempre, mas em sua maioria, na maioria das vezes que é feito o requerimento administrativo, esse medicamento ele acaba sendo recusado no primeiro momento, o fornecimento pela operadora de saúde, razão pela qual nós temos uma crescente de demandas no nosso judiciário, de ações em face das operadoras de saúde, muitas delas também inerente a fornecimento de medicamentos de alto custo. A primeira falha não, né, Odete? A primeira forma é não. A justificativa é as mais diversas, mas em regra a justificativa maior é tipo assim, não está no rol da ANS. Né? E assim, para quem não sabe, o rol da ANS nada mais é do que é uma lista, né? Nós temos a ANS é o órgão fiscalizador, né? A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela é o órgão que fiscaliza, vamos usar esse termo de fiscalizar, até mesmo para as pessoas que estão assistindo aqui ao podcast entender, né? Sem falar muito juridiquês, né? Ela dita as regras através de várias resoluções. E dentre essas resoluções tem a resolução, que é a 465, que ela fala justamente do rol da ANS. Então, ali dentro desse rol, ela especifica ali todos os tipos de tratamentos que as operadoras de saúde devem fornecer aos beneficiários, desde consultas, exames, procedimentos médicos, tipos de cirurgias, inclusive medicamentos. Então, muitas das vezes ela nega o fornecimento desse medicamento sobre a alegação de que ele não está inserido no rol da ANS. Só que isso não é regra. Entendeu? Então, as pessoas precisam ter conhecimento de que ela pode sim exigir da operadora de saúde o fornecimento daquele medicamento, né? Odete, posso uma pergunta? Claro. Quem que é a operadora? Eu acho que
A operadora de saúde nada mais é que seu plano de saúde. Operadora de saúde, quando a gente fala operadora de saúde, é o seu plano de saúde. É a Bradesco Saúde, a Sul América, a Mil, a Sim, todos esses planos de saúde é a operadora de saúde. A nomenclatura operadora de saúde nada mais é do que plano de saúde. Porque eu vejo que os clientes, quando eu vou falar sobre seguro-saúde, Aham. eu falo da Eles diferença. fazem muita confusão porque entre tem o várias- que é. Várias pessoas no meio desse negócio da saúde. Exato, é. O Eu acho plano importante de falar. plano de saúde, né? Operadora de saúde é diferente de seguro-saúde. As Isso. pessoas têm que ter tem que diferenciar mesmo o que uma é uma questão de mais uma cobertura assistencial do que diferente do plano de saúde, que é uma assistência médica hospitalar. Isso. São coisas totalmente diferentes. Apesar de que você pode acionar o seguro para uma situação de emergência médica, mas eles são coisas totalmente distintas. Até o viés do trabalho, do do operacional trabalho também operacional é diferente. diferente, exato. Mas eu acho importante falar Sim, também, que eu sim, vejo, sem dúvida, porque é uma dúvida muito comum entre as pessoas, de fato. eu sempre explico também isso. Odete, estão perguntando aqui, doutora, se é para todos os pacientes dos planos de saúde, quem é que tem mais direito referente a esse medicamento de alto custo? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, Independente da saúde. Independente eu acho que a questão da doença. Independente da doença, independente do tipo do seu plano de saúde, da categoria que você está no plano, você pode ter o plano mais básico dentro da tua operadora de saúde. Isso não te limita a você fazer o requerimento do pedido do medicamento de alto custo. O meu plano é o mais básico daquele plano mais simples. Né? Eu não vou ficar citando o nome de operadora, mas vamos considerar assim, meu plano não é o top, não é do plano de saúde top, nem tão pouco. Só atende dentro da unidade deles? Não, independente. Você pode ter aquele plano que tem a assistência mais básica, mas você ainda assim tem direito a pleitear esse medicamento de alto custo. Obrigada por responder isso, viu? Aprendendo, Eduardo. É bem interessante, né? As pessoas não têm efetivamente essa consciência do que é o medicamento de alto custo. E um fato muito importante que eu acho que, voltando àquela questão do rol, né, que a negativa se dá muito por isso, né? O plano de saúde ele negou porque não está dentro do rol da ANS. Vamos lá. O rol da ANS, ele é um descritivo dos procedimentos que podem ser fornecidos pelo plano, mas aquilo ali é o mínimo e não o máximo que a operadora pode fornecer. Isso as pessoas têm que ter conhecimento disso. Tanto assim que em 2022 foi editada uma lei, que é a Lei 14.452, que ela diz justamente isso, que ela falou, olha, esse rol da ANS, ele não é taxativo, ou seja, é só aquilo ali. Não, o rol da ANS, ele é exemplificativo. O que isso quer dizer? Ali eu só estou te dando uma ideia do mínimo que a operadora ela tem que te dar. Ela não está impondo o mínimo, né? E nem o máximo. Exatamente. Aliás, ela está impondo o mínimo, mas o máximo não. Olha para você ver. Isso está sendo objeto até de discussão hoje no STF, tá? Nós temos uma ADI, né? Que a ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade, que está justamente discutindo hoje essa questão se esse rol ele vai ser realmente, se essa lei, na verdade, que determinou que o rol seja meramente exemplificativo, se ela vai ser declarada inconstitucional ou não. Nós temos essa discussão hoje no STF, mas isso ainda não foi firmado. Então, até que se discuta o contrário, a gente entende que o rol é meramente exemplificativo, o que dá embasamento a você fazer todo o requerimento quanto a medicamento de alto custo. Um outro ponto também que as operadoras discutem muito é que esse medicamento é domiciliar. Porque tem alguns medicamentos de alto custo que você não necessariamente você precisa se internar para fazer um procedimento de injetável. Não, ele é de uso oral, é um comprimido. Às vezes você tem medicamentos que custam 40, 50 mil reais, que é um comprimido que você toma em casa. E aí ela fala, olha, eu não sou obrigada a fornecer medicamento de alto custo de uso domiciliar. Mas aí a gente esbarra justamente nessa questão da Lei 14.452, de quê?
Quando você tem uma prescrição médica, relatórios médicos que demonstram que efetivamente a necessidade do uso daquele medicamento para desenvolver para o tratamento do paciente, você consegue fornecimento. Lembrando sempre a necessidade de, infelizmente, de ajuizar a demanda, porque a operadora de saúde, ela, em regra, ela acaba recusando o fornecimento desse medicamento. Né? Isso é o mais chato disso tudo, né? Aí entra quem? Aí entra... aí entra o escritório, aí é só entrar em contato comigo. Estão perguntando aqui, doutora, quanto tempo o plano tem para autorizar o procedimento e cobrir o medicamento? Então, quando você vai fazer o requerimento administrativo ao plano de saúde, é importante, antes de qualquer coisa, tá muito bem documentado, respaldado, tá? Antes de mais nada, eu vou responder a pergunta. O prazo é de 10 dias úteis. Fez o requerimento administrativo para a operadora de saúde, né, para o plano de saúde, ele tem o prazo máximo de 10 dias úteis a te dar a devolutiva, né, te responder quanto ao fornecimento do medicamento ou eventual negativa dele, tá? Mas para fazer esse requerimento, eu sempre oriento os meus clientes a estar muito bem preparado de forma documental para não surgir nenhuma negativa ou, eventualmente, se surgir essa negativa, a gente já tem todos os documentos necessários para ingresso da ação. Então, um deles, e o primordial, é um relatório médico detalhado do médico da pessoa, né? Especificando assim a patologia, a descrição, os tratamentos que já foram realizados, o porquê da necessidade do uso daquele medicamento, descrevendo inclusive qual o período de tratamento, delimitando inclusive a necessidade se vai ser por uso indeterminado ou por um determinado período, porque tem isso, não necessariamente aquele medicamento vai ser por uso indeterminado. Às vezes aquele medicamento ele tem dependendo do tipo de tratamento, ele pode delimitar, olha, vamos fazer uso desse medicamento por 2 meses, por 3 meses, então o relatório ele tem que estar muito bem detalhado, né, com a vida médica desse paciente, né, idade, patologias, consequências, algum tipo de tratamento que já foi realizado de forma pretérita, né, anterior, que talvez não tenha surtido o efeito esperado, por isso da necessidade do uso dessa medicação. Então, ele preparando esse documento, ele faz o requerimento administrativo e a operadora tem um prazo máximo de 10 dias úteis para devolver a resposta com a aceitação, né, o fornecimento ou eventual recusa. Aí, mesmo estando fora do rol da ANS, pode obter na justiça esse medicamento? Pode. Aquilo que eu estava explicando, né? Como o rol ele não é taxativo, ele é exemplificativo, com essa documentação médica, especificando a necessidade do uso desse medicamento, né? E você apresentando também relatórios médicos ou apresentando relatórios da Conitec, que é a comissão internacional que diz justamente a questão do uso desse medicamento. Você, juntando essa documentação e eventual recusa da operadora, você consegue fazer o requerimento judicial para pleitear esse medicamento via liminar. Essas ações, quando você ingressa, você já entra com um pedido liminar. Por quê? Porque o que ocorre? A saúde, ela é um direito constitucional. Ela tem amparado lá na nossa Constituição Federal, artigo 196. Então, por ser uma questão de saúde, né, o juiz ele tem que analisar aquilo antes dele apreciar a demanda lá na frente. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está discutindo às vezes o uso de um medicamento oncológico. E paciente né? com câncer que precisa fazer uso daquele medicamento. E uma questão mais agravante é que nós temos uma lei, que é a Lei 9656 de 98, que ela regulamenta o plano de saúde. E qual é a grande questão disso? Na Lei 9656 de 98, é estabelecido em lei que as operadoras de saúde, os planos de saúde, são obrigados a fornecimento de medicamentos antineoplásicos. O que são medicamentos antineoplásicos? São medicamentos para tratamento de câncer. E ainda assim você tem, muitas das vezes, a negativa da operadora de saúde de fornecer esse medicamento sob a alegação de ser um medicamento domiciliar ou até mesmo por ser um medicamento de alto custo. Odete, eu tenho uma experiência com uma conhecida,
Na realidade, ela nem sabia que a operadora, que o plano de saúde era obrigado. Então, ela foi direto no serviço público, entrou com 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 requerimento e conseguiu o remédio por lá. pelo SUS. Eu, Sim. inclusive, há muitos anos atrás, eu tive endometriose numa fase bem crítica e eu precisava tomar uma injeção que era na barriga e era caríssima. Eu não sabia disso. Por exemplo, na época, eu fui direto para o serviço público. Mas essa e injeção pedi. você também conseguiria pelo Pois plano é, de e eu saúde. não sabia. Eu tinha plano de saúde, inclusive, na época. Sim, um você bom plano pode. de saúde, As pessoas inclusive. não têm esse Não conhecimento. tem, a gente não tem. É bom demais estar falando essas coisas. As pessoas não têm Bom esse conhecimento. demais. Então, a questão do fornecimento pelo plano de saúde, então, quando a gente entra com esse requerimento, uma questão de saúde, esse pedido ele é feito num primeiro momento. Você entra com a ação, né, que a gente chama que é uma ação que a gente chama de obrigação de fazer. E essa ação de obrigação de fazer é justamente para o plano de saúde fornecer esse medicamento. E aí você entra com requerimento liminar. Óbvio, tem que estar muito bem respaldado, tem que estar muito bem documentado. Cada caso é um caso, você vai analisar, mas é imprescindível, como documento imprescindível, o relatório médico e os exames que complementam esse relatório para demonstrar a necessidade do uso desse medicamento, você faz o requerimento liminar. E aí os juízes vão analisar e concedem muitas das vezes essa liminar. Muito bom Né? essa história. Meu Deus. Fazendo uma pergunta aqui legal agora. Tem duas, aliás. O paciente também tem direito à indenização por danos morais? Sempre. O advogado gosta. Viu o sorriso que ela deu? Sempre. É o que a gente estava comentando agora, vamos lá. Direito à saúde, direito à vida, é um direito constitucional. A gente tem um entendimento pacificado nos nossos tribunais, inclusive entendimentos pacificados no STJ. Depois eu vou fazer até um adendo de uma situação recente que aconteceu num julgamento, né, numa sessão no STJ. Mas aí, diante dessa questão, como ele tem efetivamente o direito a recebimento desse medicamento de alto custo pela operadora de saúde, há uma recusa, uma omissão da operadora de saúde em fornecer esse medicamento, o judiciário tem se posicionado quanto também à indenização por danos morais diante de tanto transtorno e constrangimento que aquele paciente passou. Porque, como eu estava colocando, às vezes a pessoa tem aquele medicamento, ele vai ser essencial porque a cada minuto, a cada segundo que a pessoa deixa de fazer a utilização daquele medicamento, pode ser um minuto a menos da vida daquele paciente. Pode regredir o medicamento, desculpa, né, corrigindo, ele pode estancar a evolução daquela doença. Então, cada dia que ele deixa de tomar aquele medicamento, pode ser considerado menos um dia na vida daquele paciente. Então, o judiciário ele tem, sim, dado indenizações. As indenizações, infelizmente, no nosso judiciário, né, eu entendo que o judiciário como um todo ele tem um certo preconceito, na minha concepção ainda, com relação à questão dos danos morais. Tá? Isso é uma análise minha, né? Mas acredito que vários colegas também compartilham dessa mesma opinião. Por quê? Porque eu acho que é o seguinte, as operadoras, na minha concepção, elas só vão realmente começar a dar valor, a cumprir efetivamente o que determina a lei, o entendimento que tem sido pacificado, o direito de cada beneficiário, no momento que efetivamente doer no bolso. Né? É por aí. E aí, se você tem uma indenização razoável, mas aquela indenização lá não dói no bolso... Eles vão no risco. Exatamente, eles vão no risco. Eles vão no risco. Por quê? Porque a média de uma indenização por danos morais e uma ausência, uma negativa de um medicamento, o máximo que você talvez possa chegar, verificando os julgados, principalmente, eu vou dar uma média aqui do Tribunal do Rio, tá? É R$20 mil. E são poucos que vão fazer isso. E são poucos, exatamente. Aí eles vão no risco. E aí eles vão no risco. Às vezes, o que pesa mais são as multas. Por quê? Quando você tem a determinação de um juiz para concessão daquela medida liminar e ele estabelece um prazo. Ele fala assim, olha, você tem um prazo de 24 horas para fornecer esse medicamento, ou você tem um prazo de 5 dias. Então, a cada dia de descumprimento pela operadora de saúde, gera, muitas das vezes, uma multa. A média aqui no Rio de Janeiro, os juízes estão fixando multas diárias de R$1.000, mas há situações, como eu já tive no escritório, de multa horária de R$1.000.
Porque era uma Aí coisa de pega. iminência de morte, sim. Então, assim, a gente tem essas situações. Então, às vezes, pesa mais. Então, quando você tem uma multa, às vezes, bem alta, né? Um juiz com uma mão um pouco mais pesada, que de fato leva isso em consideração, aí você tem um cumprimento mais efetivo da operadora de saúde. Doutora Odete, uma colocação. Essa questão da pessoa ir no risco, eu acho que é quase que humana, né? Assim, pelo menos aqui no Brasil. Porque, por exemplo, seguro, as pessoas só fazem quando aperta no bolso. Isso. Quando alguém exige poder fazer um pagamento. Quando acontece um problema de alguém morrer ou da pessoa adoecer, aí ela se alerta para isso. Aí ela vai no risco. Aí uma empresa vai fazer um determinado seguro também só quando for acionado. Aí a questão da saúde, eu acho que nem é da questão do juizado, eu acho que é uma coisa Cultura, né? Cultura. Cultural, infelizmente. Cultural, infelizmente, as pessoas vão no risco. É, isso Vou mesmo. fazer uma pergunta aqui que eu achei curiosa. Se o paciente consegue... Desculpe. O paciente pode ser prejudicado se entrar com uma ação contra o plano de saúde? O valor da mensalidade pode ser alterado? Como assim? Não, vamos lá. Em regra, isso não acontece. Ele não Eu tem. achei que não, né? Mas me perguntaram. Não, mas sabe que isso é uma pergunta muito comum? Muitos clientes chegam no escritório assim, doutor, eu preciso de tomar uma providência contra o plano, seja o fornecimento de medicamento, a realização de uma cirurgia, o pedido de um exame, e a maior preocupação é, vou sofrer retaliação junto à operadora de saúde, ao plano? Tipo assim, eles não vão querer renovar alguma questão de renovação de contrato, ou acha que isso lá na frente pode acabar por rescindir o contrato dele? Não, isso não acontece. Agora, o que ocorre, na verdade, que o paciente ele tem que ficar atento, aí eu já vou sair um pouquinho da questão falando sobre medicamento, mas englobando isso é o seguinte, que toda vez que você faz o uso efetivo do teu plano de saúde, seja porque o paciente está internado, ou ele está fazendo algum tipo de tratamento mais efetivo, ou até mesmo o uso do medicamento de alto custo, o que ocorre? Você tem naturalmente uma sinistralidade maior na tua apólice. O que é a sinistralidade? A sinistralidade nada mais é que um ponteirinho, um ponteiro, uma contabilidade ali do teu uso do uso do teu plano de saúde. Então, se você é um paciente que você faz terapias de forma muito recorrente, eu faço fisioterapia, fono, isso acontece muito com crianças no espectro autista que fazem uso de terapias de forma constante, ou você tem um paciente mais idoso que por alguma razão ele está internado ou ele faz uso de home care, por exemplo, você automaticamente tem uma sinistralidade alta nesse contrato. E a sinistralidade, ela é um fator para a questão de precificação final na tua apólice. Então, no momento do reajuste da tua mensalidade do teu plano de saúde, isso vai interferir sim. Então, se você tem um plano empresarial ou um plano coletivo por adesão, o uso do teu plano de saúde, ele vai impactar sim na questão da sinistralidade, mas não é para ninguém ficar assustado. Por quê? Essa sinistralidade, ela tem um limite esperado, uma projeção já esperada pelas operadoras de saúde. Então, não significa necessariamente que porque você usa muito o seu plano, que você vai pagar um valor muito alto. Isso também é mito, isso não acontece. Mas pode impactar num valor um pouquinho mais alto no seu reajuste? Pode. E isso é legal? Não. Em regra, o que acontece? Você também tem um limite de reajuste. Isso aí seria um bom tópico para a gente discutir numa próxima oportunidade, falar sobre reajuste de planos de saúde. E eu quero estar junto. Que a questão do reajuste também é bem interessante. Lembrando que planos individuais e familiares, o reajuste dessa mensalidade ela é limitada pela ANS. Então, assim, anualmente a ANS ela delimita um teto. Esse ano, os planos familiares individuais tiveram um teto de 6,91%, se eu não me engano. Então, se você tem um plano individual familiar e ele teve um reajuste superior a esse teto estipulado pela ANS,
esse reajuste é abusivo. E como é que eu sei se meu plano de saúde empresarial ou coletivo por adesão teve um reajuste abusivo? Aí a gente precisa fazer todo um cálculo, saber a questão de sinistralidade, né, com o perito atuarial, mas é possível verificar também pelo número de vidas se aquele reajuste é abusivo ou não, e isso é passivelmente discutível judicialmente. Mas sim, o plano de saúde não tem essa questão de retaliação, voltando lá à pergunta, com relação ao fato de vou ajuizar, vou ter retaliação junto ao plano. Não, isso não existe. Não existe. Outra coisa que tem aqui é, por exemplo, o paciente consegue eliminar. Recebe medicamento direitinho. E, posteriormente, essa liminar é revogada. Ou o juiz entende que o paciente não tinha, de fato, direito àquele medicamento. O paciente terá que devolver ao plano de saúde todo o valor gasto com o medicamento? Cara, isso é muito recorrente as pessoas perguntarem, né? O medo, né? De ter que gastar. Não vai ter. Que devolver nada para o plano. Alívio. Tem muita gente agora falando. Ufa, então é possível pedir, eu fico mais tranquilo. Então, o STJ, isso aí também é uma decisão recente no STJ, onde ele entende que, como o medicamento ele foi fornecido durante a vigência de uma decisão válida concedida pelo judiciário, não há que se falar em devolução, reembolso de nenhuma parcela ou quantia gasta com medicamento enquanto a liminar estava vigorando. Entendeu? Então o paciente pode ficar tranquilo. Utilizou o medicamento enquanto estava vigorando a liminar, não vai se falar em devolução desses valores para a operadora de saúde. Que ótimo. Né? É uma matéria assim bem interessante, né? Porque medicamento, o que eu falo para pacientes, assim, as pessoas não têm efetivamente dimensão dos direitos que elas têm com relação aos planos de saúde, né? Então, muitas das vezes as pessoas, como o judiciário hoje em dia está muito lento e tudo mais, as pessoas estão um pouco desacreditadas no judiciário. Mas até um ponto que eu até reforcei que eu ia falar sobre uma situação recente que teve no STJ, numa sessão, a ministra Daniela, ela pontuou de uma forma assim ímpar uma questão. Novamente no STJ estavam sendo julgados processos em face de operadoras de saúde. Era um recurso da operadora de saúde de uma matéria que está efetivamente mais do que debatida nos tribunais, que já tem entendimento pacificado no tribunal. E aí ela foi de uma delicadeza que eu falo, porque esse dia ela falou assim, chega a ser cansativo o que está acontecendo, porque são entendimentos pacificados, não só pelos tribunais, para o STJ, e as operadoras de saúde continuam entrando com recursos e mais recursos, lotando o judiciário de recursos, como a própria ministra, que já não é muito cheio, tempo, perdendo porque a ministra levantou o seguinte: eu tenho milhares de processos a serem analisados dentro do meu gabinete para que sejam proferidas decisões sérias que estão paralisados de enxurradas de recursos de planos de saúde, das operadoras de saúde, para discutir uma matéria que já está pacificada nos tribunais. Então, às vezes, o seu processo está parado no STJ, às vezes que não é nem de uma demanda envolvendo plano de saúde, porque, em contrapartida, tem diversos recursos de planos de saúde lotando os gabinetes de decisões que já estão mais que pacificadas. O que ela quis dizer com isso? Se eu tenho já um entendimento pacificado do STJ e dos tribunais quanto a fornecimento de um medicamento XYZ ou de algum outro procedimento médico, eu acho que a operadora ela não tem nem mais o que ficar toda hora recorrendo, tentando uma decisão diferente daquilo. São jurisprudência, é isso? Jurisprudências, temas formados junto ao STJ, entendeu? Então, essas decisões, quando já se tornam passíveis, né? Você sabe efetivamente do direito daquele paciente, não teria por que ficar toda hora postergando a decisão final desse processo. Mas também tem a ver também com o profissional do direito que foi com essa empresa para fazer isso, né?
A gente não sabe se é parte do profissional Ou então a ou empresa- uma ordem da empresa pra para que seja. Vamos tentar. Vamos tentar, vamos postergar, vamos tentar Uma forma retardar. de retardar. Retardar Entendi. e talvez da pessoa cansar de continuar brigando sobre Porque aquilo, né? acontece, né? Muito, muito. Muito obrigado por todos os Ah, esclarecimentos. Por por favor, nada. diga as suas mídias, apesar que está ali o tempo todo. A minha mídia principal aqui é do Instagram, é @Odete Pimentel Advocacia, através ali das nossas Aí, redes gente, ó. sociais, e isso você consegue todos os nossos contatos. O site do escritório é o www.ocpimentel.com. E como eu falei, nas redes ali você consegue contato via WhatsApp, através do e-mail, pelo direct. Querendo tirar alguma dúvida, estamos à disposição. É isso aí. Minha gente, estamos chegando ao final de mais um Isso Pode, Doutor? Com duas excelentes profissionais, escritoras também, né? Coautoras desses 2 livros, Dona de Si e Mulheres no Direito Médico. Olha, legal. Editora Líder, E editora Lisboa. Isso. Bem legal. Parabéns às duas. Obrigada. tá? Obrigada, Eduardo. Continuem assim, né? Com bastante profissionalismo, né? Importantíssimo. E é muito importante, muito importante. A gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Que a gente fazendo o que a gente gosta, a gente vai cuidar bem das pessoas. Eu acho que não é só o financeiro, né? Não. Lógico, Tem que ver só pouco, Exato, né? lógico, o verdade. financeiro tem que vir, porque É a gente importante precisa, você pagar a conta. a Sim, gente sem precisa, dúvida. né? Os boletos chegam. Mas se você cuidar bem, então o retorno é outro. A né? gente ganhar dinheiro em consequência de um bom do trabalho, de Isso, uma coisa isso. O trabalho boa, se torna prazer, né? se torna um prazer. Verdade. E eu brinco quando a gente faz por amor, porque eu identifiquei isso também na Odete, então a gente teve sintonia. É isso. Eu falo sempre, a gente quando faz por amor, é diferente de fazer por paixão. Paixão vem, bate e vai embora. O amor não, é uma Exatamente. coisa tranquila e... É muito prazeroso e muito quando prazeroso. um cliente chega para mim Obrigada, e eu Eduardo. consigo essa Obrigada, liminar Odete. para A ele. troca foi É isso aí, minha Obrigada, meu gente. amor. Obrigada, Se gente. oriente, procure se informar, tá? Com a seguradora, com o seu corretor, com o seu advogado, tá? Nunca deixe para procurar na última hora. Procure já ir se informando, entendeu? Isso é muito importante, para não fazer asneira, para não falar outra coisa, tá bom? E nem ela disse aqui, caca. Gostou? É. Valeu, minha gente. Obrigado. Até o próximo.